Então, como está você? Como está a sua fé? Nós estamos estudando sobre fé porque estamos estudando o livro de Romanos. No livro de Romanos, a fé é a base da experiência do cristão. Nós já vimos em programas anteriores que fé não é sentimento. Fé é crença na palavra de Deus. Fé é colocar a vida debaixo do critério da palavra de Deus. Fé é andar segundo a palavra de Deus. Mas além disso, fé não é apenas crença na existência de Deus. Segundo nós vimos em Hebreus capítulo 11, verso 6, fé é crer que Deus existe, mas tem um componente a mais. Fé é crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Galardão é prêmio, galardão é recompensa. Então fé precisa misturar essas duas ideias, a crença na existência de Deus e a crença de que Ele é bom. Você acredita que Deus é bom? Você tem se demorado no pensamento das bondades de Deus sobre a sua vida, derramadas sobre a sua vida? Quanto tempo você toma para agradecer por dia? Quanto tempo por dia você toma para agradecer? Para dizer a Deus, muito obrigado, Senhor. Os seus olhos estão voltados aqui para baixo, para o lodo, para a lama, para as coisas ruins que acontecem na sua vida? Ou seus olhos estão voltados para cima, para ver a bondade de Deus, as ações de Deus, mesmo em meio às tribulações, as coisas que não são boas que podem estar acontecendo na sua vida? Fé é olhar para cima. Fé, segundo Hebreus capítulo 11, verso 1, é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que eu não vejo ainda, mas eu sei que Deus prometeu. Então, fé depende da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz, Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente não acorda para trabalhar nem para estudar, mas para adorar, para orar, para estudar a Bíblia, então a fé começa a dirigir a nossa vida. E a nossa vida é dirigida pela palavra de Deus, pela Bíblia. A Bíblia precisa ser o meu critério principal de prática, de vida, que vai avaliar os meus sentimentos, que vai avaliar as minhas atitudes, que vai avaliar minhas ações. A Bíblia é o critério. Mas se a Bíblia é o critério, eu preciso lê-la com fé, crendo que Deus é bom, crendo que isso aqui é para minha vantagem. Há um tipo de religião muito nociva, muito perniciosa, e nós vamos estudá-la aqui no livro de Romanos, a partir já do capítulo 3, mas nós ainda não estamos no capítulo 3, nós ainda estamos no capítulo 1, mas a partir do capítulo 3, nós já vamos, vou adiantar para você, hein? Nós vamos ver que há um tipo de religião muito perniciosa, muito nociva, que é a religião daquela pessoa que procura obedecer para se salvar. Ela pensa que Deus é um juiz severo, que está lá no céu, olhando para baixo, vendo quem vai ter um procedimento correto, para decidir quem vai para o céu. É o critério de Deus para saber quem Ele leva e quem Ele deixa. Então essa pessoa não olha para o amor de Deus, ela não olha para o galardão, ela não olha para a recompensa, ela não olha para a boa vida que Deus quer lhe dar, quando ela segue os princípios de Deus. Ela apenas olha para a salvação eterna e ela procura obedecer para fazer disto o seu mérito para poder entrar no céu. Isto se chama, Paulo chama de salvação pelas obras. Isso é tentar salvar-se pelo que você faz. Então a salvação não é pela graça, então não é pelo que Jesus fez por você, a salvação não é pelo perdão que Jesus dá, a salvação não é mais pela morte de Jesus na cruz, a salvação é pelo que você faz, a salvação é pelo seu esforço. E a Bíblia diz que este tipo de religião é pecaminosa, esse tipo de religião é pecado.
Nesse caso, se isto fosse verdade, Deus teria a obrigação de me salvar. A salvação não seria mais um presente de Deus, seria uma obrigação de Deus para comigo. Isto é errado, completamente errado, porque a Bíblia ensina que eu sou pecador, nós somos pecadores, mas pela graça somos salvos através da fé. Quando eu confio que Deus é bom, que Deus existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, então eu sou considerado justo. A salvação vem pela fé. Como está a sua fé? Você tem fé? Você tem a visão de que Deus é bondoso? No programa anterior nós estudamos algumas coisas um pouco difíceis, um pouco complicadas sobre sexualidade, especialmente para o mundo que a gente está vivendo. Quando você estuda essas coisas sobre sexualidade na Bíblia, essas proteções que Deus coloca, como que você enxerga isso? Você enxerga estas proteções, estas regras que Deus coloca para me proteger, para me ajudar? Você enxerga isso como uma vantagem ou como uma obrigação que você precisa cumprir para poder ir para o céu? Qual é a visão que você tem destas regras que Deus coloca? Se eu procuro obedecer a Deus apenas para poder merecer a vida eterna, então eu sou o que muitos hoje chamam de legalista. Aquela pessoa que procura guardar a lei para ir para o céu, para se salvar. Deus não vai levar pessoas para o céu que não tenham uma visão da sua bondade, que não enxerguem o seu caráter amoroso, carinhoso, que não enxerguem a Deus como galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu não vejo vantagem na obediência a Deus, esta obediência não fará sentido para mim. E eu vou tentar obedecer o mínimo possível. E eu vou tentar obedecer à vista das outras pessoas. Mas lá no fundo, os meus desejos pecaminosos ainda controlam a minha vida. Mas quando eu aceito a graça de Jesus, quando eu aceito que Jesus morreu na cruz por pecadores, quando eu aceito o que ele diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. Então, eu tenho confiança de olhar para dentro de mim mesmo, de enxergar a dor, a doença, a chaga do meu coração, reconhecer a minha fragilidade, reconhecer a minha fraqueza, reconhecer a minha pecaminosidade e me aproximar de Jesus e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim. E dizer como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova em mim um espírito reto. E é dessa maneira que eu preciso me aproximar de Deus e colocar diante dos pés dele minha vida sexual, minha vida matrimonial, minha vida emocional, minha vida relacional. Eu preciso entregar ao Senhor tudo isso. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como que você faz para entregar o caminho ao Senhor? Você pode agora mesmo, depois do programa, você pode ir para um lugar separado, o seu quarto, eu não sei. Deus vai indicar para você e dizer para Deus: meu Deus, toma minha vida, toma controle da minha vida. Eu pensava que eu controlava a minha vida, mas ela está fugindo do controle. Meu Deus, eu estou afundado nas drogas, eu não sei qual é a sua realidade. Ou você pode dizer: eu estou tendo problemas com a minha sexualidade já está fugindo do controle. Sabe por quê? Existem pessoas que estão sempre buscando um prazer maior, sempre buscando uma pimenta mais forte. Você conhece gente assim, que está sempre querendo mais? E estas pessoas buscando só o prazer, sem limites da vida, não querem limites da vida. Mas daqui a pouco, se a gente aplica isso para a vida sexual, daqui a pouco a relação sexual normal, usual, fisiológica, entre um homem e uma mulher já não satisfaz.
Se torna comum porque eu estou buscando emoções fortes. Eu não estou buscando relacionamentos profundos. Relacionamentos profundos nem sempre produzem emoções fortes. O casamento é um relacionamento profundo. Ele dá segurança para você e nem sempre vai produzir emoções fortes. Elas podem aparecer no percurso, mas você está buscando outras coisas. No casamento você não busca emoções fortes, você busca segurança, você busca perenidade, você busca aceitação, você busca aprofundar um relacionamento. Mas quando a pessoa se relaciona apenas de maneira egoística, apenas pensando no seu próprio prazer, então ela sempre parte em busca de prazeres novos, desprezando relacionamentos, pisando em cima de relacionamentos, machucando pessoas, destruindo a autoestima de pessoas, por causa de um egoísmo doentio que a ausência de Deus produz. Quando a gente não tem Deus, quando a gente não tem os limites que Deus coloca para a vida sexual e para outros aspectos da vida, a gente pisa em cima de pessoas, a gente machuca pessoas, tem gente matando pessoas por causa do seu prazer sexual. São extremos a que algumas pessoas chegam para buscar o prazer sexual. Eu quero ter prazer sexual com essa pessoa que está passando na rua. Isso se chama estupro. E a pessoa então abusa e, para não ser conhecida, mata. São extremos a que alguns chegam quando o prazer sexual é o alvo principal da vida. Nesse caminho, existem muitas outras coisas que podem acontecer. No segundo bloco do nosso programa, nós vamos conversar sobre algumas coisas pouco conhecidas da Bíblia. Poucas pessoas conhecem algumas regras de Deus para o nosso envolvimento sexual. Algumas proteções que Deus coloca e que estão na Bíblia para a nossa vida sexual, para que daqui a pouco a gente não perca o controle da vida. Quer conhecer quais são estas proteções? Então espera aí e a gente volta daqui a pouquinho para estudar, continuar o estudo da Palavra de Deus. Até já! Não sai daí, hein? Viu só como foi rapidinho o nosso intervalo? Que bom que nós já estamos de volta para estudar a Palavra de Deus. E eu aproveito para relembrar a você, para curtir o nosso Facebook, para nos seguir também no Instagram. Lá no Facebook você pode colocar as suas opiniões, os seus comentários e você pode compartilhar as mensagens diárias que a gente está colocando ali no Facebook. E você também pode acessar o blog do programa Lar e Família, e ali no blog você pode visualizar os programas anteriores e também fazer o pedido do seu curso bíblico Família Feliz. E vamos continuar o estudo da Bíblia. Nós terminamos o primeiro bloco falando das proteções de Deus. Deus é amoroso, Deus quer proteger a nossa vida sexual. A vida sexual não é apenas para gerar filhos. Esse ensino nós temos na Palavra de Deus. É também para produzir prazer para um homem e para uma mulher. Nós temos isto bem claro na Palavra de Deus, no livro de Provérbios, por exemplo, no livro de Cantares, nós temos claramente a descrição de que Deus não criou a relação sexual apenas para a procriação, mas para dar prazer para o casal e para aprofundar a relação, o relacionamento do casal. Aprofundar a ligação de um para com o outro. E por que isso é importante? Porque existe um pressuposto relacionado à relação sexual, que é a geração de filhos. E quando nós temos filhos, diante de Deus, nós somos responsáveis não apenas pela criação deles, pela alimentação deles, mas pela educação deles para o reino dos céus, a educação para a eternidade. Não só a educação para essa vida, mas a educação para a vida eterna. E esse tipo de educação não é só o rico que pode dar, o pobre também pode dar. Qualquer pai, qualquer mãe, se tiver o temor de Deus,
pode dar educação, esse tipo de educação para os seus filhos. Agora, a relação sexual foi planejada por Deus para unir este casal em vínculos muito profundos, porque Deus sabia, e isto está cientificamente comprovado, há pesquisas indicando isso, que um casal, quando está unido, quando está junto, tem condições de produzir filhos emocionalmente mais saudáveis, filhos mais estáveis. Há filhos resilientes que podem crescer em lares cujos pais já não estão juntos, que por uma fatalidade, por alguma razão, os pais já não estão juntos. Mas hoje se sabe que é mais fácil para os filhos, a criação, a educação dos filhos, quando os pais estão juntos. Então, a vida sexual foi planejada por Deus para produzir esta liga, esta cola, para unir o casal, para poder criar filhos, para educar os filhos, para fazer dos filhos bons cidadãos. Sabe o que a gente está vendo por aí hoje? Com a liberdade sexual, que não vem da palavra de Deus. Sabe o que a gente está vendo aí? Pessoas que têm filhos, mas não têm a responsabilidade de pais. São apenas geradores, são apenas pais biológicos, mas não são pais espirituais. Não são pais que têm a responsabilidade, que aceitam sobre si a responsabilidade colocada por Deus, de gerar filhos para a vida eterna. Se eu tenho filhos, Deus coloca sobre mim esta responsabilidade muito sagrada. E um dia, no dia do juízo, Deus há de pedir contas dos meus filhos. Onde está, pai, o teu filho? Onde está a mãe, a tua filha? Onde está o filho que eu te dei? É uma coisa muito séria o nosso envolvimento sexual. Eu quero convidar você, porque nós estamos no contexto de Romanos. Você se lembra que no programa anterior nós estivemos estudando Romanos capítulo 1, os versos 24 em diante. O verso 24 fala da sensualidade e os versos 26 e 27 falam de atividades sexuais não naturais. Paulo cita como exemplo a homossexualidade, mas existem outros tipos de atividades sexuais que não são naturais, que não são, digamos, que não estão dentro do propósito de Deus. Eu vou colocar, assim está melhor. A atividade homossexual não é natural, mas existem outros tipos de atividade sexual que podem ser fisiologicamente naturais, mas não estão dentro do plano de Deus para que eu seja feliz. Então, qual é o plano de Deus? Me deixa apenas fazer um parênteses. Será que Deus ama homossexuais? O que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que nada me pode separar do amor de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que vem a mim, Jesus diz isso, João capítulo 6, verso 16, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, seja quem for. Jesus deu a sua vida por homossexuais. Jesus ama homossexuais. Jesus quer salvar homossexuais. Ele diz: eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. E se alguma igreja nesta terra discrimina homossexuais, esta igreja não está seguindo o exemplo de Jesus. Jesus aceitava pecadores. Jesus comia com pecadores. Mas Jesus dizia, como ele disse para a mulher adúltera, a mulher envolvida em pecados sexuais: vai e não peques mais. Quando Jesus diz vai e não peques mais, Jesus fala com muito amor. E junto com a sua palavra está o poder para não pecar mais. Jesus é poderoso. A palavra de Deus diz
que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você sente que está envolvido em pecados sexuais, Jesus ama você. Jesus me ama. Jesus nos quer a todos. Todos nós temos fraquezas, algumas em uma direção, outros em outra direção. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio morrer por justos, ele veio morrer por injustos. E se o salário do pecado é a morte, se a consequência do pecado é a morte, Jesus tomou sobre si a minha morte e a sua morte, para nos dar vida, e junto com a vida, o milagre de uma nova vida em Jesus, uma nova natureza, um novo coração, novas inclinações. Jesus não sente repulsa diante de pecadores. Jesus toma iniciativa e vai em busca de pecadores. Jesus recebe pecadores, mas Jesus transforma pecadores. Jesus pode fazer deles nova criatura. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo disse, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo, daquele que está adulterando, daquele que não consegue abandonar o adultério, daquele que continua traindo o seu cônjuge, daquele que está envolvido em desvios sexuais, seja você homem, seja mulher, como diz o verso 26, mulheres que mudaram o modo natural das suas relações íntimas, ou homens que cometem, deixando o contato natural da mulher, cometem torpeza, homens com homens, não importa. Deus tem um lugar para você no seu reino. Mas ele diz, meu filho, eu quero, minha filha, eu quero ajudar você a andar nos meus caminhos, a fazer a minha vontade. Eu quero dar para você pureza, santidade. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Tito, no livro de Tito, no capítulo 2. Livro de Tito, capítulo 2, tem uma mensagem muito preciosa. O livro de Tito se encontra no Novo Testamento, um pouquinho antes do livro de Hebreus. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, diz assim a palavra de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. E agora o verso 12, educando-nos, para que, negadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, ele morreu por nós. Verso 14, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meu amigo, minha amiga, filho de Deus, filha de Deus, isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Jesus morreu por nós para nos purificar. Jesus não morreu por puros, Jesus morreu por impuros, Jesus não morreu por santos, Jesus morreu por pecadores. Igreja não é um lugar para reunião de santos que nunca pecaram. Igreja é um lugar de pecadores que querem buscar a santidade. A esses Deus chama de justos, a estes Deus chama de santos. Quer você participar desse grupo? Quer você participar desse grupo singular de pessoas pecadoras, pessoas que já sofreram pela vida, pessoas que foram enganadas pela sua própria cabeça, mas pessoas que agora querem entregar a sua vida para Jesus e dizer, meu Deus,
tem misericórdia de mim. Meu Deus, me ajuda. Estas pessoas que aguardam a bendita esperança, a manifestação da glória de Deus, o qual a si mesmo se deu por nós, para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora você pode dizer para Jesus, eu quero Jesus. Aí onde você está, diga para Ele agora, diga para Jesus, eu desejo, eu preciso, me ajuda, meu Deus, me tira da minha fraqueza, me tira da minha grande necessidade. Deus vai ouvir sua oração, Deus abençoe você.